não posso não pressupor, é uma pressuposição necessária, não é uma convenção, que há alguma coisa a mais. É essa a questão. E não precisamos ir para nenhum reino do além. É aqui na Terra que é um a mais. É um aquém e um além terrestre. E aí, não, isso que você está falando é muito interessante, porque vamos pegar um exemplo concreto. O Sol, hidrogênio e hélio, 4 bilhões e meio de anos. Né? A Terra, 4 bilhões de anos. Já foi destruída 5 vezes, uma com o meteoro que veio de fora e acabou com os dinossauros. Cá estamos nós. Quando a gente pega a Terra precisa do Sol, precisa da chuva, precisa do oxigênio, a formação da semente, a semente vai na terra, tem o desenvolvimento da planta, tem o crescimento da planta, tem o broto, a flor e o fruto. Não vou nem cair no Hegel, na dialética da natureza, que também o Hegel, tudo bem, tentou explicar, ok, mas na natureza não tem dialética, mas eu entendo o Hegel, ponto. Né? Então, tudo isso, se a gente pegar a semente, colocar na mão e falar o que é isso, a gente já caiu, eu entendo você, você está colocando, a gente já caiu na metafísica, porque a gente também não vai ter explicação disso. Nenhum cientista vai ter explicação disso. Nesse sentido que eu falo, que as pessoas acabam caindo numa entidade abstrata metafísica pela história, pela cultura e pela educação. Né? É nesse sentido que eu estou falando. Né? Então, o Sartre, no Ser e Nada, né, ele coloca que a gente tem que fazer uma relação finito-infinito, porque esse desvelamento é infinito. Ele não tem fim. Né? Ele não tem fim. Mas o que eu acho que a humanidade podia dar um salto é deixar as questões a Deus resolve tudo de lado, né? Porque eu acho que é nós que vamos resolver as questões, né? Somos nós que precisamos não jogar o lixo no rio para poluição, somos nós que não podemos pegar uma arma e ir lá e dar um tiro no outro, somos nós, né? Não tem nada a ver nem com essas duas entidades, nem Deus nem o diabo, né? Porque senão é uma coisa muito complicada. Eu acho que nesse sentido o Nietzsche faz várias provocações, né? Que traz o jogo para o terreno, mas eu entendo você, a explicação sua sensacional sobre a questão metafísica. É muito difícil escapar dessa rede, né? Da metafísica. Né? E se a gente for conversar com alguém que não tem um ambiente filosófico estruturado, de leituras, putz, meu, aí é metafísica pura, né? Porque aí passa alguma coisa, a pessoa faz uma persignação, né? Ela se perseguindo. Então, quer dizer, já está na metafísica total. Então, é muito interessante, né? Então, você acha que é possível a filosofia, a ciência, a algum momento, esclarecer isso? O que é isso? A É, existência, a vida? Você acha que é possível? O DNA já está aí, né? Mas é um processo ainda longo, né? eu acho que é possível, mas então seria essa uma das minhas propostas é não reduzir a metafísica a uma compreensão mítica, teológica, religiosa. Não, Claro, claro. isso não esgota de modo nenhum o que está em causa quando se diz metafísica. De modo nenhum. É uma compreensão que as pessoas têm do uso da palavra. Você mencionou o nome de Hegel. Hegel, num texto que também da passagem do século XVIII para o XIX, que se chama, num pequeno ensaio que ele usa um tom bastante jocoso, bastante irônico, mas o que ele está tratando é muito sério, que se chama Wer denkt abstrakt? Quem é que pensa de modo abstrato? Quem é que pensa abstratamente? Essa é a pergunta que ele se faz. Ele escreve umas 5, 6 páginas para responder. E no início desse texto, o Hegel, de vez em quando, tinha sentido de humor, que para um alemão da época às vezes é difícil, mas ele diz assim: pensar, ele começa assim o texto, salve-se quem puder. Já vai logo aparecer um delator, um traidor, proclamando, gritando que eu estou fazendo um ensaio metafísico. Ele começa assim o ensaio dele, dizendo que ele vai ser denunciado por um traidor, acusando de fazer um ensaio metafísico. E depois ele acrescenta assim: a, a palavra metafísica, hoje em dia, junto com a palavra pensamento e com a palavra abstrato, abstração, é uma dessas palavras das quais todos mais ou menos fogem, como se estivessem fugindo de alguém tocado pela peste. Então, já no iniciozinho do século XIX, Hegel sabia
que a metafísica era alguma coisa da qual as pessoas fugiam, como se estivessem fugindo da peste. Então não é de hoje, faz 200 anos, mais até, que as pessoas estão fugindo da metafísica como se fugissem da peste. A